no ar mais uma edição da TV Transcares. No próximo dia 11 entra em vigor a nova legislação trabalhista, fruto de estudo, trabalho e que chega para regulamentar o que já acontecia na prática nas empresas. Apesar do assunto estar sendo tratado já há alguns meses, muitas dúvidas ainda pairam no ar. Pensando nisso, o Transcares realizou esta semana o curso Reforma Trabalhista, Principais Mudanças e os Impactos nas Empresas. O treinamento ficou sob responsabilidade da assessora jurídica Alessandra Lamberti, a nossa entrevistada desta edição. Doutora, fala pra gente quais são as principais mudanças ou a principal mudança dessa legislação que está prestes a entrar em vigor. Eu acho que o que mais se ouve falar e o que mais tem-se na legislação que tem trazido de principal mudança, eu entendo que é aquela questão de que as partes agora vão poder regulamentar a condição de trabalho. Isso não vai acontecer de uma forma aleatória ou conforme o interesse particular de cada um. Isso tem uma previsão constitucional que vai ter que ser observada e tem limites que vão ter que ser observados quando acontecer o interesse das partes em negociar. E aí, quando eu falo as partes, eu estou dizendo também em relação ao contrato individual de trabalho e eu estou dizendo em relação às convenções e acordos coletivos. Então, a partir de agora, existe uma liberdade maior nesta negociação, e aí ela vai ter que ser individual ou coletiva, e existe uma intervenção um pouco menor do Estado nessa negociação. Então, eu acho que isso é o maior destaque para essa reforma trabalhista. Falando especificamente sobre o setor, existe alguma regulamentação na nova legislação que afete diretamente o segmento de cargas e logística? Eu penso que existe uma nova hipótese de justa causa, que fala exatamente da possibilidade da perda de habilitação do colaborador e aí a possibilidade da dispensa por justa causa. Existem requisitos que vão ter que ser observados para essa declaração dessa justa causa, mas isso é uma situação que a gente vivencia no setor no dia a dia, o motorista que perde a habilitação, isso ele pode ser incluído nessa hipótese. E eu entendo que existe uma outra situação também que está regulamentada na legislação, que é a questão do autônomo. Então a legislação ela veio declarar mais uma vez que o trabalhador autônomo não tem vínculo empregatício com as empresas naquele momento em que ele presta serviço. Só que o que o setor tem que entender que apesar de existir uma legislação própria aplicável a essa prestação de serviço do transportador autônomo de carga ou da empresa transportadora autônoma de carga, que é a Lei 11.442, a gente tem que observar que a legislação trabalhista ela não foi alterada em relação ao vínculo empregatício, em relação aos requisitos do vínculo empregatício. Então, se eu tenho um trabalhador autônomo que não tem subordinação, ok, esse colaborador realmente é um prestador de serviço e ele não vai ter o vínculo trabalhista reconhecido na Justiça do Trabalho. Porém, mesmo com a legislação dizendo que o trabalhador autônomo não tem vínculo empregatício, a nova legislação está dizendo isso expressamente. Mesmo que eu tenha uma legislação própria que regulamenta essa prestação de serviço, que a Lei 11.442 também diz isso, mas se eu tiver nessa relação com o meu colaborador uma questão ou uma relação de subordinação direta naquela prestação de serviço, isso pode ser declarado pela Justiça do Trabalho como vínculo empregatício, que eu acho que é o risco maior que o setor corre e que não demanda ou não depende da legislação, mas sim da relação ou do tratamento que você vai dar a esse colaborador. E isso a legislação não foi alterada, ou seja, a regra que regulamenta quais são os requisitos do vínculo empregatício não foi alterado. Então, se houver o elemento subordinação nessa relação, o vínculo pode vir a ser declarado. Bem, a nova legislação ela está regulamentando muita coisa, mas existe de fato alguma novidade, alguma coisa de fato nova que essa reforma esteja trazendo? Assim, no momento que me vem à cabeça, a questão do trabalho intermitente, que
até então a gente não tinha previsão desse tipo de trabalho, onde o colaborador vai receber por hora e quando prestar serviço à empresa. Ele vai estar vinculado às empresas, mas não vai receber remuneração caso não seja acionado pelo trabalho, é o trabalho intermitente. A questão do teletrabalho, que apesar de já ter previsão para esse tipo de prestação de contrato de trabalho, agora ele está vindo efetivamente regulamentado na legislação. E a questão de que existirá um limite, que eu acho que eu gostaria de destacar, existirá um limite de atuação da Justiça do Trabalho na análise das convenções dos acordos coletivos, em que a Justiça do Trabalho vai ter que apenas considerar se aquela norma, aquele regulamento, ou aquela convenção coletiva foi criada conforme os requisitos legais previstos para um negócio jurídico. Agora, o que ela estabelece, se observados os parâmetros legais do artigo 7º da Constituição e aquelas questões do artigo 612A e B, 611A e B da CLT, a questão não vai poder ser entrada no mérito do que as partes deliberaram. Então, eu acho que isso também é interessante destacar. Assim, a nova legislação entra em vigor, ainda há muita dúvida. A senhora acredita que, conforme a legislação entrou, as empresas vão começar a se adequar, fazendo na prática, às vezes errando, acertando, tirando dúvida? É mais ou menos assim? Para a legislação trabalhista, não existe um perdão pela ignorância da lei. Em qualquer legislação, na verdade, né? Você não pode alegar que você não tinha conhecimento da lei. Você tem que ter esse conhecimento. Então, o que o Transcares tem tentado apresentar e fazer para os seus associados é exatamente trazer em voga essa discussão, analisar pontualmente a legislação trabalhista e apresentar para esses associados uma condição de análise favorável à sua empresa. Então, assim, o empregador ele não vai poder alegar que a legislação é nova e que ele está descumprindo porque não tinha conhecimento. Mas o empregador ele vai ter que se adequar naquilo em que ele puder adequar com a nova legislação, porque as alterações contratuais daqui para frente vão ter que estabelecer um acordo dos colaboradores naquilo que o empregador tiver o interesse de alterar para aplicar a nova legislação. Então tem que ter o consentimento do colaborador e também não pode haver um prejuízo ao colaborador conforme aquilo que ele já havia estabelecido antes. Então, assim, se ele observar esses requisitos, que é o consentimento mútuo e a não violação de um direito adquirido ou até mesmo de um prejuízo ao colaborador, ele vai poder fazer a alteração para aplicar a nova legislação. Agora, se ele ignorar essa regra, isso pode ser assim, discutido judicialmente e até mesmo ele ter uma condenação para fazer a obrigação do pagamento daquele direito adquirido e da condição alterada que foi prejudicial ao colaborador. No caso de algum associado ao Transcares, nossa, eu estou com dúvida, né? A legislação vai entrar, como é que ele pode proceder? Então, aqui no sindicato a gente tem os plantões em que a gente atende os associados nas segundas e nas terças pelas manhãs e nas quartas e nas quintas à tarde. De manhã sou eu que estou aqui e à tarde é o doutor Marcos. E é só ligar, agendar o horário e a gente faz esse atendimento ao associado. Ou até mesmo, se a dúvida for uma questão imediata, a gente pode fazer esse atendimento pelo telefone ou pelo e-mail. Estamos encerrando mais uma edição da TV Transcares, trazendo desta vez um tema muito atual, que ainda gera muita dúvida. Então fica aí a dica para os associados do Transcares. Nós temos os plantões, né? Os assessores jurídicos estão aqui à disposição para ajudar você, empresário do transporte rodoviário de cargas e logística, a aplicar a nova legislação e não ter problemas com a justiça. Até a próxima. Até. Bom dia, nós estamos aqui no Transcares, nesse treinamento sobre as novas
leis trabalhistas. Está sendo muito proveitoso, estamos tendo a oportunidade de tirar dúvidas e angariar conhecimento, que na verdade é o que a gente veio buscar para colocar em prática aí no dia a dia. Esse curso vem agregar muito para nós da área jurídica, no aconselhamento do RH, na orientação dos empresários, proprietários da empresa, para melhor gerirem o seu negócio, em especial com relação aos empregados. Então nós temos muito a agradecer ao Transcais por essa iniciativa, que tem sido de grande valia para as empresas, e torcer para que eventos como esse possam sempre estar à disposição de nós associados.